Programa Cacá Siqueira Entrevista. Entrevista, 3h16. Deixa eu dar uma boa tarde para essa mãe. Mãe batalhadora, mãe lutadora. 44 anos de idade, mãe que luta. Ela tem 2 filhos de 17 anos. E esses filhos são autistas. Boa tarde, Ana Maria. Boa tarde, Cacá. Antes de mais nada, obrigado por estar aqui com a gente. Eu que agradeço. E você está aqui por um motivo muito especial. Você não participa de ONG alguma? Não. E por que não participa de nenhuma ONG, já que você fala com o Brasil todo, com mães, com pais, com filhos autistas? Cacá, eu me sinto mais à vontade ajudando, independente de qualquer organização, me juntar a associações. Eu me sinto mais à vontade e me sinto ajudando mais. Sendo uma mãe que conversa com outra mãe, que ajuda, que dá uma dica aqui, outra ali, eu me sinto melhor assim. Quer dizer, e você tem quantas pessoas que você se organiza e fala diariamente? 500, mais ou menos. Umas 500 pessoas? 500 mães de autistas. Em todo o Brasil? Em todo o Brasil e algumas fora do Brasil e de todo tipo de autismo. Nós temos mais de 2 milhões de autistas no Brasil. Acredita-se que sim. Agora, eu acho até que mais, talvez, porque o autismo tem mães em lugares tão distantes que não têm o diagnóstico. O que é o autismo? É uma doença? Não. É um retardamento mental? Não. O que é o autismo? Veja bem, eu estou falando como mãe e com quem foi investigar, fui atrás. Na verdade, é uma desordem neurológica que atrapalha o desenvolvimento social, fala. É uma desordem, sociabilização, interação social, comportamento, altera o comportamento. Mas não dá para dizer que seja um retardo mental, por exemplo. Existe, por exemplo, hoje nasce um nenê, tem o teste do pezinho. Sim. Não é? A mulher tá grávida, tem o teste para ver se a criança é portadora de Down ou encefalia. Várias doenças. Sim. Que já são detectadas na gestação. Sim. O autismo, existe alguma situação de ser detectado na gestação ou pós-gestação? Não tem nenhum exame para identificar que vai ter uma criança autista ou que a criança seja autista. Uhum. Não tem nenhum exame para isso. É com o tempo, é comportamental, é como eu falei, cada autista é de um jeito, alguns têm um desenvolvimento absolutamente normal, anda, engatinha, tudo, e com o tempo, essas crianças que não têm nenhum problema de andar, de engatinhar, enfim, percebe-se com o comportamento. Você tem gêmeos? Eu tenho gêmeos. 17 anos, 17. Diz que são lindos, maravilhosos seus filhos. Lindos de morrer. Rafael e Renato, beijo, estou escutando. Rafael e Renato. Ouvem, enxergam, andam, fazem tudo? Tudo normalmente. Falam no telefone? Falam no telefone, estudam, são alfabetizados, conversam. Agora, por isso que eu falo, é muito difícil. O que eles não fazem que um garoto de 17 anos faz? Eles não têm um comportamento total de 17 anos. Eles são mais infantis. Mais infantis. Tem um problema pedagógico. Eles não aprendem, por exemplo, matemática. Matemática, nenhum autista? Nenhum autista ou eles? Eles. Alguns autistas, por exemplo, um Asperger, que é um tipo de autismo, ele pode ser um gênio em matemática. Quer dizer... Ele pode ser um gênio em história. Tá. Então, não dá para falar. Os meus têm muita dificuldade em matemática. No que eles têm muita facilidade que a gente não tem? Música, sempre foi música. De escutar uma vez e conseguir tocar no violão. Imagina. Sim, eles... Com imagina. Sim, eu tô falando. Tá certo que eu sou mãe, né? Eu sou mãe. Pera, Cacá. Me diga aqui. Quer dizer que os seus 2 filhos... Sim. Eles ouvem uma música e conseguem tocar. Tira a música no violão na hora. Desde pequenininhos, decorar letra de música. É incapaz, por exemplo, de hoje em dia menos, mas de saber 2 mais 2, falar 5, mas saber uma letra inteira de uma música escutando uma vez. Escutando uma única vez. Uma única vez. Saber quem canta. Apenas escutando um cantor que não aparece na TV, por exemplo. Meu Deus. Então, eles escutam muito rádio, muito. Eles Agora são me diga uma coisa, Ana Maria. Nós não temos escolas especializadas para autista no Brasil?
Particulares, sim. Particular, muitas? Também não Quantas tantas. escolas no Brasil? Você tem esse número? Não sei, não tenho esse número, não sei. Em São Paulo tem esse número? Não, não tenho. Eu não tenho esse número. Mas são escolas particulares? Poucas, particulares e caras. Qual é a caras. média de pagamento de uma escola dessa? No mínimo R$ 1.500. No cada mínimo. aluno. Cada aluno. Ou cada seja, aluno. então para você colocar os teus filhos seria R$3.000. R$3.000. Uma outra pessoa, qualquer outra pessoa, é esse valor. É esse valor. Uma pergunta que eu te faço: por que o Estado, não é o Estado que eu digo, é o governo de uma maneira geral, não subsidia esse pagamento numa escola como essa, dando para os autistas a condição, desde pequeno, de ter uma qualidade de vida melhor? Cacau, o grande, eu não sei se diria um problema, mas como foi feito é um problema. Insiste-se muito na inclusão. Então, mas como é que eu vou incluir uma criança que me fala que 2 mais 2 é 5 numa escola normal? Não, se a escola estiver muito engajada, professores preparados, que nós não temos. Respeito a todos os professores que estão me ouvindo. Não, eu também, mas não tem um treinamento. Eu recebo e-mail de mães, de professoras, desculpa, perguntando, eu tenho um aluno autista hoje na minha classe e eu não sei o que fazer com ele. Não sei como lidar com isso. Agora, não precisa mudar, isso que é importante dizer, drasticamente a escola, a grade pedagógica. Não. Ter um olhar para esse autista, ele vai aprender de forma diferente, vai ter que ter mais paciência, a escola tem que estar muito engajada. Eu pensaria numa coisa, Sim. Eu pensaria numa escola talvez até estadual ou municipal, onde teria uma sala com professores especializados a cuidar de crianças autistas. E não precisa veja bem, eu falo autismo, claro, estou falando do autismo aqui, eu estou falando de qualquer deficiência intelectual. Quando é que você descobriu que os teus filhos tinham esse problema? Demorei um pouco, porque eu sempre percebi que tinha alguma coisa estranha. Logo, mãe é mãe, né? Sempre. Eles andaram com atraso, os meus já foram diferentes, eles andaram com atraso, mas sempre havia aquela coisa, gêmeos demora mais, meus filhos são adotivos. Tá. Então tinha a questão, a gente não sabe a gravidez da mãe, como foi, enfim. Mas eu sabia que tinha alguma coisa errada. Quer dizer, você é mais louca do que eu pensei do que você. Não, eu pensei que você era louca, mas então você é mais louca de amor ainda pelos seus filhos. De amor total. Não é? Porque você adotou dois gêmeos, você adotou 2 crianças. Sim. Se percebeu lá na frente que essas crianças eram crianças desde muito pequenas, autistas. Sim. E você as amou mais ainda como mãe e luta por eles hoje. Mais ainda. Luto, brigo, já briguei com muita gente, já briguei com tudo que eu tinha direito e que continuo brigando, porque eu quero informar. E é por isso que você está aqui, porque você é brigadora que nem eu. Brigo, eu quero informar. Me diga aqui, eu tinha feito uma pergunta para você que não me lembro. Das escolas. Das escolas. Sim, eu sou a favor da sala, pode até ser um ensino regular. Durante um período eles podem ficar numa sala regular, mas que se tenha a sala especial, com professores especializados, treinados. Não precisa de uma faculdade diferenciar, nada disso. Até onde? Um curso. Até onde chega um autista a nível de educação? Tem alguns na faculdade. Se você pegar, vou citar novamente o Asperger, eles estão na faculdade. Agora, isso é uma minoria. Tá, gente? Pensar em um autismo um autista numa faculdade é uma minoria. Se autista não entra como doença, se autista não entra como deficiência mental, como é que uma criança que vira adulto, que já os teus estão virando adulto, vão poder trabalhar, vão poder se autossustentar? Essa é uma pergunta que eu faço. Estamos com esse problema muito grande, porque nenhum curso profissionalizante, Senai, Senac, enfim, que eu já procurei, eles fazem uma adaptação na grade para eles. Quer dizer, então... Não existe curso para eles. Quer dizer, então já não existe uma escola especializada, a não ser que seja paga. Sim. Então o Estado não dá uma condição de alfabetização para essas crianças autistas. Eu falo nível Brasil, tá, gente? Tá, é lógico. Não é nível cidade de São Paulo. Estou falando do Brasil. Brasil. O Brasil não tem escolas para esse tipo de crianças que vão ser jovens e adultos. Não profissionalizam. E pior ainda, eles não têm como viver financeiramente. Não tem como viver porque você não consegue aposentá-los, inclusive.
Se fossem deficientes, talvez. Talvez. Não existe nada para eles. Quer dizer que para o autista no Brasil não existe nada? Não existe nada. Para nenhuma deficiência intelectual, pensa-se muito na física, eu entendo a deficiência física completamente. Agora, a deficiência física, você tem uma adaptação, você coloca uma rampa, enfim. A intelectual, e o autismo entra nela, claro, é muito à margem, não tem nada, não se pensa nada. Senai, Senac, cursos profissionalizantes, mas com uma adaptação, não tem. Médicos que entendam do autismo, então não adianta você levar um psiquiatra que ele medique, como ele medica um dependente químico, por exemplo. Com remédio de tarja preta para o sossega-leão, não é isso que a gente quer? Não é isso que o pai e a mãe querem, não é? Não é isso que quer, não é isso que procura. Não adianta ir num centro de saúde público, passar com um psiquiatra que medica qualquer tipo de drogado, tá? Com todo o respeito, mas que vai medicar da mesma forma o autista. A escola, simplesmente colocar lá dentro uma criança no meio de 30, 40 alunos e achar que ele está... apto a estar lá? Não, inclusão está perfeita. Inclusão não se dá dessa forma. Não, inclusão está perfeita. A criança fica lá com 30, 40 alunos, sem uma professora que consiga ajudar, com alunos que começam a ficar estressados, porque o ritmo da classe não vai poder mudar por causa dele. Claro. Os pais dos alunos ditos normais vão reclamar, porque eu passei por isso. Ah, mas como? A criança está atrapalhando. Entendi. Essa criança vai ficar adolescente, ela não, numa classe regular, ela não é chamada para uma festa, ela não é chamada para um aniversário, ela não é chamada para um grupo de trabalho escolar. Quer dizer, é muito pior para o autista ter a chamada inclusão. Sim, se não for bem feita. Se não for bem feita, é melhor, pior. É melhor pior. Que ele nem vá para a escola. Eu sou a favor das escolas especiais, públicas, que se faça uma classe, não precisa ser uma escola, é óbvio. Não, uma sala. Uma sala para autista. Uma sala com 2, 3 professores ajudando, só isso. No recreio, essas crianças vão ficar junto com as outras. Aí é inclusão. Exatamente, aí é inclusão. Agora, você aceitar por aceitar. A pública aceita porque é obrigada, e a particular aceita por causa da mensalidade. Isso não é inclusão. Não, e outra, a particular aceita pela mensalidade. Eu estou falando uma escola particular normal, tá? Quando aceita. Ah, tá, uma escola particular aceita? Aceita, claro. Não, você está pagando, pode, não é? Agora, também vai ficar lá com 30, 40 alunos, porque os meus já ficaram numa classe regular. Eles não eram chamados nem para ir na cantina tomar um sorvete. Imagina. Então, não adianta. Hoje eles estão, porque pediram, eles foram estudar na classe especial. Eles pediram. Eu tenho a sorte que os meus verbalizam. Que classe especial é essa? Na escola deles é uma escola particular, regular. Quer dizer que seus filhos estudam numa escola particular. Perfeito. É uma exceção. Perfeito. E eles estão numa classe especial, porque eles pediram, porque não aguentavam mais a escola regular. Quer então, dizer, que inclusão é essa? Eles não aguentaram Eles isso. não aguentaram, porque eles não eram chamados para nada. Então, que inclusão que é essa? Entendi. Eu sou a favor, se fosse decente, com pessoas entendidas, não, vou repetir, não só do autismo, de qualquer deficiência intelectual. Gente, então me leva a pensar que é a realidade do pai e da mãe de filho autista, que está ouvindo a gente agora, ou que conheçam alguém que tem filhos autistas, de que o autista no Brasil hoje não tem nada. Nada. Absolutamente nada. Ele não tem. Ele tem a inclusão por força da expressão. Somente por isso. Por força da expressão. Não, vamos aceitar. Ele tem escolas especiais a partir do momento que o pai e a mãe podem dispor de pagar 1.000, 1.500 pratas por mês. Sim. Ele não tem uma aposentadoria ou ele não tem nenhum recurso profissionalizante que ele possa trabalhar para ter como viver. Quer dizer, então os seus filhos, não é? E os filhos dos autistas, os filhos de pessoas que estão nos ouvindo, que são filhos autistas, vão poder ter uma vida enquanto os pais estiverem aqui? Só, porque fora isso... Fora isso, vão viver como? E a gente tem que falar também, importante, dos autistas graves. Alguns têm comportamentos extremamente complicados, não falam, são agressivos, e não tem médico para eles na rede pública. Porque os meus, eu vou voltar a falar, os meus, eu sou privilegiada, eles têm um comportamento normal, mas a maioria dos autistas, eles não são verbais, eles têm comportamentos agressivos, autoagressivos, na verdade. Eles se automutilam. Se automutilam. E essas crianças também não têm médicos.
Não tem na rede pública pessoas que consigam compreender. Uma ou outra dá sorte de encontrar um centro de saúde por aí que ache um médico que tem um olhar. Uma sorte. Porque também não tem isso voltado para eles, para esse comportamento. E essas mães, que é um grande problema com a casa, essas mães se isolam do mundo junto com os filhos. Com certeza. Então elas não saem mais de casa, para nada, para nada. Ficam em casa. O pai vai embora, normalmente. O pai vai embora. O pai não aguenta o trampo. Não aguenta, a maioria não aguenta, porque muda a casa inteira, a rotina. E essa mãe fica sozinha dentro de uma casa. Ela se isola tanto. A gente fala que a mãe está autistando. A gente sempre brinca com esse tema. A mãe está autistando. A mãe está autistando. Eu tenho um monte de amiga que está escutando que está autistando, porque fica mesmo. Porque não dá para sair com essa criança. Porque ela precisa de um tratamento medicamentoso, muitas vezes, ou terapia comportamental, porque eles podem sim aprender a ter um convívio social legal. Claro que sim. Olha, eu fiz questão de estar aqui com a Ana Maria hoje, porque ela, além de não participar de nenhuma ONG, é uma mãe que vive diretamente com isso. E me fala uma coisa, como é que a gente pode ter mais informações e acessar você pela internet para que a gente possa, a partir de hoje, nesse programa nosso, a partir de hoje eu vou trazer políticos aqui, eu vou trazer pessoas da saúde aqui e vou trazê-la aqui também para que a gente possa abraçar essa ideia, porque nós estamos falando de uma coisa que não é doença, nós estamos falando de uma situação que não é deficiência, nós estamos falando de mais de 2 milhões de pessoas que estão crescendo. E outros já cresceram, outros que já cresceram e que não tem o que fazer com essas crianças. Não tem. Ou com esses adultos. Não é? A gente não tem o que fazer com mais de 2 milhões de brasileiros que vivem dentro das suas casas enclausurados. E eu vou te falar uma coisa, Cacá. Quando você pega uma pessoa ou outra que abraça a causa, eu vou dar um exemplo muito rápido. O Deto Montenegro, da Oficina dos Menestréis, ele é irmão do Oswaldo Montenegro. Ele formou um grupo de teatro no Teatro Dias Gomes, chama Oficina dos Menestréis, o grupo chamado AUT. Só com adolescentes do espectro autista. Saiu até no Jornal Matéria. Os meus filhos estão fazendo teatro de graça porque o Deto abraçou a causa. Perfeito. Então, percebe-se que quando alguém abraça a causa, resolve ajudar, uma professora que fala, não, vamos lá, essa criança pode, a criança consegue. Sem dúvida. A criança consegue. Não, e ser cristão é quando a tua dor está doendo em mim. Claro. Não é? Claro. Se não for assim, não tem a menor graça. Não, e uma mãe sofre com a outra. Todas que estão me ouvindo agora, que eu conheço, e a gente bate papo, uma sofre com a outra. Quando você vê mães tentando se matar. Por causa dos filhos autistas. Porque o pai foi embora, porque ela está sozinha. É um mundo à parte, Cacá. É difícil, porque você não pode... às vezes você não pode sair de casa com eles. Claro, vai sair... Mas porque estão sem tratamento. É importante dizer isso. Se tiver um tratamento adequado... Ficam muito bem, porque com tratamento, ou medicamento, ou terapia, eles ficam muito bem. Ana Maria, como é que eu te acho? Olha, todo mundo que quiser falar comigo, o meu nome em todas as redes sociais é Ana Maria Elias Braga. Ana Maria Elias Braga. Estou no Facebook e estou e-mail, quem quiser me mandar e-mail, eu vou falar rapidinho, é anae_braga@superig, tudo junto.com.br. No Facebook, quando coloca Ana Maria Elias Braga, já aparece tudo? Normalmente, se colocar no Google meu nome, por exemplo, aparece, porque a gente tem eu tive umas brigas aí, então meu nome aparece em algumas coisas. Então, se eu chegar no Google e botar Ana Maria Elias Braga, aparece toda a tua rede social. Aparece minha rede social, aparece alguns artigos que eu escrevi para um jornal, aparece uma briga que eu tive com uma emissora porque brincou com a causa autista. Quem brincou? Tem uma emissora de TV que plagiou aquela famosa Casa dos Artistas do SBT. Sim. E fez Casa dos Autistas. Que absurdo. Uma gozação. Eu processei, ganhei em primeira instância. Eles recorreram, claro. E foi uma brincadeira. Não posso dizer que seja uma brincadeira. Foi uma coisa horrível, uma emissora voltada para os jovens. Olha que interessante isso. Casa dos Autistas. Quer dizer, imitando o jeitinho deles, às vezes um pouco mais expressivo, que ficam olhando para cima. Eu sei que foi a MTV. Eu sei que foi a MTV. Eu não ia falar. Eu sei, mas quem está falando é o locutor. Foi a MTV que fez isso, de uma coisa assim...
horrenda. Só quem de um péssimo gosto. E o que me causou mais estranheza quando eu soube que era a MTV, antes mesmo de você estar aqui, é que é uma empresa ligada ao Grupo Abril. Chocante. Não é? Foi o que me chocou. Como é que uma empresa... E você sabe como é que eu descobri? Eu não assisti o programa. Meus filhos foram para a escola e jogaram uma bola na cabeça deles, porque num determinado momento do programa, eles jogavam uma bola, o autista, o ator que fazia o papel do autista, ele ficava olhando para cima, aquela bola caía, ele continuava olhando para cima. Fizeram isso com meus filhos. Que horror. Eles voltaram e eu fui entender a história. E aí já estava bombando em tudo quanto é lugar. Processo mesmo. Tiraram do ar essa... Tiraram do ar, tiraram do YouTube, pedi para tirar. Quer dizer, só você processou? Eu e uma amiga. Quer dizer, duas? Só, duas no Brasil inteiro. No meio de 2 milhões de autistas. Eu e uma amiga. E teve muita mãe de autista que foi contra o que eu fiz. Interessante isso. É uma causa complicada, é uma causa não tão de união. Ana Maria Elias Braga. Isso. Guarde bem esse nome e vamos voltar a nos falar sobre autismo nesse nosso programa de rádio, porque já são 3h37. Prazer em conhecê-la. Prazer foi todo meu. Muito obrigada pelo espaço. E nós vamos voltar a falar do autismo, porque é interessante a gente ter um número tão grande de pessoas. E tão abandonadas. Abandonadas à própria sorte. Sim, eu agradeço muito o espaço. Eu só queria isso, o espaço. Nossos filhos conseguem, os filhos de todo autista consegue. Basta o atendimento que seja voltado para eles. Obrigado, Ana Maria. Eu que agradeço. Ana Maria Elias Braga, guarde bem esse nome. Vocês vão ouvir muito falar dessa mãe que luta pelos seus 2 filhos de 17 anos gêmeos, autistas, que não tem aonde correr. Não tem aonde correr. Às 15h37, nesse nosso programa de rádio na rede Iguatemi. Estou aqui, conte comigo pro que der e vier. Estou sempre contigo, Iguatemi. Mais alegria no ar. Se alguém te perguntar que rádio você ouve, responda: Cacá Siqueira, na Rádio Iguatemi. Rádio Iguatemi. Todas as manhãs,